Canal de Ed Green chegando para esta terça-feira, dia 18 de julho de 2023, com 7 palpites, sendo um jogo da Copa Australiana, 3 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B e mais 3 jogos da Copa Sul-Americana. Mas antes já peço que dê aquela força para o canal, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando este vídeo em suas redes sociais e grupos. É de graça e você vai ajudar muito o canal e o meu trabalho aqui no YouTube. Não se esqueça de ativar o sino de notificação para que toda vez que um novo vídeo for postado você seja notificado. Se possível, deixe também um comentário, mesmo que seja apenas para dar um oi, para que este vídeo tenha relevância e o YouTube recomende para mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos para os jogos. No próximo dia 18 de julho de 2023, terça-feira, às 6h30, horário de Brasília, o Perth Glory e o MacArthur FC se enfrentarão pela semifinal da Copa da Austrália no estádio Larrakia Park. Na temporada passada, o Perth Glory conquistou o 9º lugar na tabela de classificação, porém foi inconsistente ao longo do ano. Recentemente, o time da Austrália Ocidental sofreu uma derrota prejudicial de 6-2 para o West Ham United e precisará se recuperar neste jogo decisivo. Durante a temporada passada da A-League, o Perth Glory sofreu um total de 46 gols em 26 partidas, apresentando um desempenho defensivo inferior apenas ao do MacArthur FC e do Western United na competição. O MacArthur FC terminou na última posição da classificação da A-League na temporada passada e está enfrentando uma má fase neste ano. Os Bulls foram derrotados por 1-0 pelo Wellington Phoenix em sua partida anterior, o que foi bastante decepcionante, e agora eles precisam se recuperar nesta semana. Nos confrontos recentes entre o MacArthur FC e o Perth Glory, o time de MacArthur tem um histórico favorável, vencendo 4 das últimas 7 partidas disputadas entre as equipes, enquanto o Perth Glory obteve apenas uma vitória. No entanto, o MacArthur FC enfrentou dificuldades no ano passado e ainda tem diversos problemas a resolver nos próximos meses. O Perth Glory também não teve um desempenho tão bom nos últimos meses e estará buscando o seu melhor neste fim de semana. Atualmente, os australianos ocidentais são considerados o melhor time e têm boas chances de vencer esta partida. Por se tratar de uma Copa local, embora exista um favorito, é provável que o jogo tenha mais de 2,5 gols marcados. No dia 18 de julho de 2023, terça-feira, às 18 horas, horário de Brasília, Tombense e CRB se enfrentarão pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. O Gavião Carcará, em boa fase após uma vitória recente, busca surpreender o Galo. Com um gol de João Pedro aos 39 minutos do segundo tempo, o Tombense conquistou uma vitória como visitante por 1-0 contra a Ponte Preta, demonstrando sinais de crescimento na Série B. Apesar de estar em uma posição desfavorável na tabela, o time mineiro obteve 3 vitórias em seus últimos 7 jogos. Os 9 pontos conquistados nesse período representam 60% dos 15 pontos totais que o Gavião Carcará acumulou no torneio. Além disso, a vitória em Campinas tirou o time da zona de rebaixamento. Com mais vitórias do que a Chapecoense, ultrapassou a equipe catarinense, que possui um jogo a menos. Em seus domínios, o Tombense tem uma campanha fraca, com apenas 2 vitórias e 5 derrotas em 9 jogos. O Galo entrou em campo pela última vez no dia 9 de julho e sofreu uma derrota por 2-1 contra a Chapecoense na Arena Condá, sendo essa a segunda derrota consecutiva como visitante. Curiosamente, o time alagoano disputará seu 3º jogo consecutivo em Santa Catarina como visitante. Até o momento, o CRB possui um desempenho de 3 vitórias e 5 derrotas fora de casa, totalizando um aproveitamento de 37,5% dos pontos disputados. Na classificação, o CRB ocupa a 12ª posição, com 22 pontos em 16 jogos. Até o momento, o time conquistou 6 vitórias, empatou 4 vezes e sofreu 7 derrotas. Na última rodada, a equipe não entrou em campo devido ao adiamento da partida contra o Avaí devido às condições climáticas que impediram o deslocamento da equipe adversária para Alagoas. Dessa forma, a equipe comandada por Daniel Paulista precisou ajustar sua programação. O atacante Renato, que estava suspenso, retorna ao time titular, assim como o meia-atacante João Paulo, recuperado de uma lesão. Os times se enfrentaram em 2022, com um empate e uma vitória para o Tombense. O Tombense almeja retomar suas boas atuações em casa e tem um desafiante confronto contra o CRB, equipe que está fazendo uma boa campanha e busca se manter no meio da tabela. Diante desse cenário, o mercado indica um favoritismo para o time da casa, mas os jogadores mineiros podem estar um pouco mais desgastados devido à partida no último sábado em Campinas. Minha aposta vai para o mercado a CRB empate anula aposta, esperando um jogo mais truncado em Muriaé. No dia 18 de julho de 2023, terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília,
Chapecoense e Ituano se enfrentarão pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na Arena Condá. O Verdão do Oeste terá um confronto complicado contra o Galo após ter folgado na última rodada. O jogo da Chapecoense contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, na sexta-feira, foi adiado devido às condições climáticas, o que deu ao elenco a oportunidade de descansar e ter mais dias de treinamento para o confronto contra o Ituano. Atualmente, a Chapecoense ocupa a 17ª colocação, com 15 pontos em 16 jogos, estando na zona de rebaixamento. Em caso de empate, o time deixará temporariamente a zona de rebaixamento, ultrapassando o Tombense, que está acima apenas em número de vitórias. Jogando em casa, na Arena Condá, a Chapecoense possui um aproveitamento de 37% dos pontos disputados. Até o momento, foram 2 vitórias em 9 jogos, sendo que na última partida como mandante, derrotou o CRB por 2-1, encerrando um jejum de 7 jogos sem vitória diante de sua torcida. Por sua vez, o Ituano empatou sem gols contra o Sampaio Corrêa fora de casa, um resultado importante que levou o time paulista a uma sequência de 3 partidas consecutivas sem derrota na competição. Sob o comando de Marcinho, o Ituano ocupa a 14ª posição, com 20 pontos em 17 jogos. Até o momento, o time conquistou 5 vitórias, 5 empates e sofreu 7 derrotas. O ataque marcou 17 gols, enquanto a defesa sofreu 19. Jogando como visitante, a equipe possui 2 triunfos, 2 empates e 5 derrotas. Nessa condição, o Ituano vem de uma sequência de 4 jogos seguidos sem perder. Em confrontos anteriores em 2022, tivemos uma vitória do Ituano por 1-0 em casa e um empate em 1-1 na Arena Condá. A Chapecoense é a favorita no mercado, porém é importante considerar que esse favoritismo se dá principalmente pelos números do time catarinense. Apesar da vitória sobre o CRB, a Chapecoense acumula uma série de resultados negativos, enquanto o Ituano cresceu em seus jogos como visitante e está confiante em sair da Arena Condá com pelo menos 1 ponto. Minha aposta indicada para o jogo seria no handicap asiático mais 0,5 favorável ao Ituano, uma linha que nos paga em caso de empate ou vitória do time visitante. No dia 18 de julho de 2023, terça-feira, às 21h30, horário de Brasília, Ponte Preta e Juventude se enfrentarão pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Após uma derrota na última rodada, a Ponte Preta busca se reabilitar em confronto contra o Juventude. No dia 15 de julho, a Macaca perdeu por 1-0 para o Tombense em pleno Moisés Lucarelli, encerrando uma sequência de 3 vitórias consecutivas e mantendo-se com 21 pontos, 6 acima da zona de rebaixamento. Jogando em casa, a campanha da Ponte Preta tem sido mediana e abaixo das expectativas de sua torcida, com 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O técnico Felipe Moreira conta com os retornos de Fábio Sanches e Felipe Amaral, enquanto Matheus Jesus está fora do jogo devido ao 3º cartão amarelo recebido. No último sábado, o Juventude recebeu o ABC e ficou no empate em 1-1 com o time potiguar. Com 2 igualdades consecutivas, os jaconeros precisam pontuar para não perder contato com o grupo dos 4 primeiros colocados. A equipe comandada por Thiago Carpini ocupa a 7ª posição, com 26 pontos em 17 jogos, estando 5 pontos atrás do 4º colocado, o Vitória. Jogando como visitante, o Juventude conquistou 4 vitórias, 1 empate e sofreu 4 derrotas. Para a partida desta terça-feira, o lateral direito Reginaldo retorna após cumprir suspensão, enquanto o meia Matheus Vargas, contratado junto ao Fortaleza, provavelmente ficará no banco de reservas e poderá fazer sua estreia durante o jogo. Os últimos confrontos entre as equipes ocorreram em 2020 e resultaram em vitórias do Juventude em Caxias do Sul e Campinas. A Ponte Preta enfrentará dificuldades diante do Juventude, e acredito que teremos um jogo tenso. A Macaca possui uma média de gols baixa, enquanto o Juventude vem de confrontos animados como visitante. Minha previsão é de que haverá pelo menos 1,5 gols na partida. América Mineiro e Colo-Colo do Chile se enfrentam novamente na noite desta terça-feira, dia 18 de julho de 2023, em um jogo que decidirá uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023. No primeiro confronto, disputado no Chile, o Colo-Colo venceu por 2-1, e agora precisa apenas de um empate para avançar no torneio. O América Mineiro precisa vencer por uma diferença de 2 gols no tempo normal para garantir a classificação, enquanto uma vitória por 1 gol de diferença levará a disputa para os pênaltis. No último final de semana, o América Mineiro teve uma partida importante contra o Corinthians pelas quartas de final da Copa do Brasil, mas acabou sendo eliminado e deixando escapar o sonho do título. A equipe mineira fez um bom jogo contra o time paulista e chegou ao intervalo com um empate sem gols. Com a vantagem da vitória no primeiro jogo, estava se classificando para a semifinal. No segundo tempo, no entanto, sofreu com os ataques constantes do Corinthians e quase foi eliminado no tempo normal
normal em 2 ocasiões, buscou sempre o gol de desconto, o que levou a partida para os pênaltis. Com a derrota por 3-2 no tempo normal, o América teve que enfrentar uma disputa de pênaltis contra um forte time do Corinthians e acabou sendo eliminado. No Campeonato Brasileiro, a equipe não vem fazendo uma grande campanha e agora acumula 3 derrotas consecutivas. O Colo-Colo também teve um jogo no último final de semana, pelo Campeonato Chileno, e venceu o O'Higgins por 2-0. Atualmente, o Colo-Colo ocupa a 5ª posição na liga, com 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Diferentemente de seu adversário, o time chileno está em ascensão na temporada, com uma sequência de 4 jogos invicto, incluindo 3 vitórias. No primeiro jogo das oitavas de final, o time chileno abriu o placar apenas no segundo tempo, aos 1 minuto, e ampliou aos 63 minutos, ambos os gols marcados por Gil. O América descontou nos acréscimos da segunda etapa, com um gol de Alê, que pode ser fundamental para a classificação. O confronto foi equilibrado, com ambas as equipes dividindo as ações ofensivas, e acredita-se que isso possa se repetir também em Minas Gerais nesta terça-feira. O América é um time perigoso, mas também vulnerável defensivamente. Espera-se que a equipe consiga marcar gols, mas também sofra no confronto desta noite. Dessa forma, o fator local não oferece segurança para apostar no time brasileiro, mas a linha de gols parece uma opção interessante. A previsão é de que haja mais de 2,5 gols na partida. Estudiantes e Barcelona de Guayaquil se enfrentarão pelo jogo de volta da fase de 16avos de final da Copa Sul-Americana. O confronto será realizado no estádio Jorge Luiz Hirschi, na cidade de La Plata, Argentina. O time da casa chega pressionado em busca de uma vitória, pois apenas um triunfo por 2 gols de diferença ou mais garantiria sua classificação no tempo regulamentar. Na partida anterior, o Estudiantes foi até o Equador enfrentar o Barcelona de Guayaquil e acabou sendo derrotado por 2-1. O jogo foi equilibrado e os argentinos não conseguiram se destacar da forma que esperavam. Agora, eles contam com o apoio de seus torcedores no Jorge Luiz Hirschi, onde tradicionalmente são fortes. No entanto, a equipe alvirrubra chega com desconfiança, após se classificar em segundo lugar na fase de grupos da Sul-Americana, ficando atrás do Red Bull Bragantino. Além disso, acumularam 5 tropeços consecutivos na temporada. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes teve 3 empates e 2 derrotas, empatando com Racing, Rosário Central e Central de Córdoba, além das derrotas para Barcelona de Guayaquil e River Plate. Jogando como mandante no estádio Jorge Luiz Hirschi, o Estudiantes teve um bom desempenho recente, com 6 vitórias e 4 empates nos últimos 10 jogos disputados. Por outro lado, o Barcelona de Guayaquil, do Equador, teve a semana inteira livre para descansar e se preparar exclusivamente para esta partida, prometendo dar trabalho mesmo jogando fora de casa. No primeiro encontro entre as equipes, o time equatoriano mostrou força e venceu em casa, adquirindo a vantagem mínima de jogar pelo empate neste segundo e decisivo confronto pelas oitavas de final da Sul-Americana. Anteriormente, o Barcelona disputou a fase de grupos da Copa Libertadores, terminando na 3ª colocação de seu grupo e sendo eliminado precocemente do principal torneio de clubes do continente sul-americano. Nos últimos 5 jogos oficiais, o Barcelona obteve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Venceram o Guayaquil City e o Barcelona de Guayaquil, empataram com o Cerro Porteño e perderam para a Universidade Católica e Palmeiras. Atuando como visitante, o Barcelona de Guayaquil teve um desempenho recente de 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas nos últimos 10 jogos nessa condição. A previsão é de que haja mais de 2,5 gols na partida. Na noite desta terça-feira, dia 18 de julho de 2023, às 21h30, horário de Brasília, Universitário e Corinthians se enfrentarão no Estádio Monumental, na cidade de Lima, no Peru. A equipe do Universitário buscará aproveitar a vantagem de decidir em casa para reverter o resultado negativo sofrido no jogo de ida, interrompendo sua sequência de vitórias na temporada. Com 4 vitórias nos últimos 5 jogos, incluindo uma vitória sobre o Gimnasia La Plata pela Copa Sul-Americana e partidas pela elite peruana, o Universitário está confiante em apresentar um bom desempenho. No entanto, o time peruano foi derrotado por 1-0 na Neoquímica Arena, em São Paulo, no jogo de ida, o que obriga o Universitário a buscar uma vitória por 2 ou mais gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar. No entanto, eles não esperam vida fácil contra os brasileiros, que possuem um elenco tecnicamente mais qualificado. Nos últimos 5 jogos oficiais da temporada, o Universitário obteve 4 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota, vencendo a AD Cantolao, Alianza Atlético,
Gimnasia La Plata e União Comércio, além de perder para o Corinthians, jogando no Estádio Monumental, o Universitário registrou 9 vitórias, um empate e nenhuma derrota nas últimas 10 partidas como mandante. Do outro lado, o Corinthians teve uma atuação vibrante no último fim de semana, quando enfrentou o América Mineiro no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Com uma ótima atuação coletiva, venceu em casa e levou a decisão para os pênaltis, onde obteve melhor aproveitamento e se classificou para as semifinais do torneio. Agora, o Corinthians chega motivado e confiante em busca de mais uma classificação importante. Um empate simples seria suficiente para garantir a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. No entanto, a equipe brasileira não espera a vida fácil em território peruano contra o Universitário, que deve tomar a iniciativa ofensiva do jogo. Nas últimas 5 partidas oficiais, o Corinthians obteve 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, vencendo o Universitário, Atlético Mineiro e América Mineiro, além de perder para o Red Bull Bragantino e novamente para o América Mineiro. Como visitante, o Corinthians teve um desempenho recente de 2 vitórias, um empate e 7 derrotas nas últimas 10 partidas nessa condição. Apesar de ser considerado azarão nas casas de apostas, o Corinthians tende a encontrar dificuldades na tentativa de avançar de fase na Sul-Americana e evitar mais uma eliminação no cenário continental. No entanto, a equipe ganhou força ao acumular 3 vitórias consecutivas e contar com o retorno do meio-campista Renato Augusto, que deu uma notável repaginada no desempenho do time comandado pelo experiente Vanderlei Luxemburgo. Acredita-se que o Corinthians possa arrancar pelo menos um empate fora de casa. Apesar do Corinthians ser considerado o provável favorito, a previsão é de que haja mais de 1,5 gols na partida.